lavai nossas manchas, árides regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence, e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Celebrando esses dias, nesse tempo pascal, o grande mistério do amor de Deus por revelar, através da ressurreição do seu Filho, o grande amor que Ele continua sempre a ter por todos os seus filhos, por toda a humanidade. A nossa liturgia de hoje, mesmo celebrando Santo Estanislau, como bispo e mártir, exemplo de um bom pastor, nós olhamos ao mesmo tempo para esse tempo pascal e que nos leva a olhar diretamente para esse mistério da ressurreição. Mistério este que nos garante sobre a fé em Jesus, porque somente quem acredita nele terá a vida eterna. Como é importante nós estarmos atentos, com os ouvidos, de modo particular, bem fixados nesta palavra que deve reanimar a nossa caminhada de fé. Diante de uma vida que muitas vezes parece que nós não lembramos de Deus, porque muitos, com certeza, preocupam-se demasiado com as coisas passageiras desse mundo. Viver na esperança ou na expectativa de uma vida nova em Cristo, é necessário fazer uma opção. E a opção é por Cristo, como nós acabamos de escutar. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus. É aqui que nós recebemos a garantia da nossa salvação e o perdão dos nossos pecados.
Por isso, somos convidados, como diz Jesus nesse Evangelho a Nicodemos, a sermos testemunhas, ser e dar testemunha desse amor de Deus na nossa vida. E assim, para dar testemunho, é necessário termos consciência de que a nossa vida deve viver a partir de uma experiência com o ressuscitado. Somente quem faz a experiência com Cristo ressuscitado será capaz de, sem medo, dar testemunho diante de todos sobre Jesus. E ninguém terá a capacidade de poder amedrontar ou mesmo se impor, como foi o caso aqui dos apóstolos, que estavam sendo impedidos de falar do nome de Jesus, de anunciar Jesus ressuscitado. Muitas vezes, a cada dia que se passa, nós escutamos, através dos meios de comunicação social, onde muitos poderosos ainda vão contra a mensagem de Cristo, contra a mensagem da vida, vão contra a anunciação desta vitória que Cristo tem sobre a morte. E isso somos todos levados a ser cada vez mais perseverantes na nossa posição firme de poder testemunhar esse amor de Deus através da nossa fé e de não ter medo de anunciar em nome de Jesus e lutar pela vida, pela causa do Evangelho. Então, nessa primeira leitura, nós vemos que os apóstolos foram levados até o Sinédrio. Entra mesmo a dinâmica de Jesus, né? Como se fosse um julgamento. No entanto, é para intimidar. Porque o que vai dizer para os apóstolos, os sumos sacerdotes? Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus. E vós enchestes Jerusalém com a vossa doutrina. Meus irmãos, volto a dizer, somente a experiência que nós fizermos com o Cristo ressuscitado, seremos capazes de não ter medo de testemunhar o amor de Deus e falar do nome de Jesus nos ambientes que nós vivermos. Há muitos crentes medrosos. Há muitos crentes que têm vergonha e medo de poder dizer que amam a Jesus e que vivem e praticam a fé. É sinal de que ainda não fizeram verdadeiramente esse encontro com Cristo ressuscitado. Lembremos que os apóstolos, antes de fazer essa experiência, eram medrosos. Estavam cheios de medo, trancados, por medo dos judeus. Com medo de sair fora, de testemunhar. Mas depois que Jesus veio até eles, e eles fizeram essa experiência com o Senhor ressuscitado, perderam o medo, criaram assim essa força, essa coragem para poder anunciar Jesus, o seu nome. E o que significa, meus irmãos, anunciar o nome de Jesus? Significa justamente anunciar aquele que é a nossa salvação, porque significa Deus salva. Longe de nós, de não testemunhar esse nome onde nós estivermos. Por isso, celebrando hoje o testemunho de um santo, pastor, bispo, que deu a sua vida por causa também das suas ovelhas. Celebrar um mártir é celebrar o testemunho de alguém que também foi corajoso, que não teve medo de testemunhar Jesus, de amar Jesus ou a sua igreja. E por isso entregou a sua vida em favor da fé, em favor daqueles que protegia. Para isso serve, meus irmãos, o testemunho dos mártires, dos santos. Não é apenas para que nós possamos ir até eles e pedir. Também é importante, mas o seu testemunho de vida deve falar muito mais alto, para que nós também nos espelhamos e procuremos ser como eles, não ter medo de anunciar o nome de Jesus. Por isso, roguemos a sua intercessão e pedimos ao Senhor a graça do Espírito Santo, para que somente através dessa força que vem de Deus, sejamos corajosos, para poder lutar em favor da vida, em favor do nome de Jesus. Testemunhar o seu amor,
com coragem, com perseverança, que é aqui que somos chamados a hoje e sempre a testemunhar esse amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.